Roana Anjos eu vou falar menina, porque eu ainda me sinto uma menina criativa, que gosta de viver de arte, né? Sou casada, casei recentemente com meu digníssimo marido, senhor Abner Anjos. Participo do Ministério de Multimídia da minha igreja, onde eu trabalho servindo lá na parte de transmissão, também com fotografia. Mas, ultimamente, eu estou amando viver de arte e de artesanato. Eu me formei em 2017 no Direito e fiquei trabalhando na área, só que eu não queria fazer OAB, porque eu já não queria trabalhar com Direito. No começo, nem tinha começado a fazer as coisas de arte e tal. Só que quando veio a pandemia, parou. Tipo, a gente não estava mais trabalhando, que tinha fechado tudo, né? E não, então, nesse período, Deus tinha... Quando eu lia as escrituras, Deus falava comigo, tipo, me dava artes, né? Tipo, desenhos para fazer. E eu comecei a esboçar, porque na época eu não, tipo, eu não desenhava. E ele começou a, tipo, colocar no meu coração alguns tipos de arte. Então, foi um processo, tipo, demorou. Só que, e também para convencer os pais, né, de poder largar o direito para arte também foi um pouquinho complicado. Eu orei muito, se fosse da vontade de Deus, que eu permanecesse com a arte, porque eu vim do interior. No interior, pessoas lá mais importantes são pessoas que... direito, medicina, e você, tipo, largar praticamente um sonho, que era o direito para viver de arte, design, artesanato era muito difícil. Então, tipo, foi um trabalhar de 2019 até hoje. Ainda continuo trabalhando isso, mas foi muito desafiador, né? Mas tudo para a glória de Deus. Amém. A verdade, meus pais queriam que eu fizesse medicina, como todos os pais, eu acho. Mas quando eu terminei a faculdade, por influência, acho que de uma prima, eu me interessei por direito. Eu nunca tinha ouvido falar em design. Lá no interior, principalmente, na época, eu nunca tinha ouvido falar em design. E com isso, eu achei que eu gostava do direito. Na época, eu gostava, quando eu comecei. Só que eu comecei a meio desanimar com algumas coisas que a lei, né, que hoje em dia. E Deus acabou também trabalhando no meu coração, porque se eu tivesse continuado na área do direito, eu ia para a área penal. Só que não era isso que Deus queria para mim, porque eu falo que contradiz muito com minha índole. Então, eu sentia que não era para mim. E como meus pais falaram assim, você já terminou a faculdade, faz OAB, faz OAB. Então, tipo, eles não enxergavam o design como um trabalho, a arte como um trabalho, mas com o passar do tempo eles começaram a perceber que é um trabalho, né? Que a arte cura. Quando Deus colocou no meu coração, tipo, algum significado de arte, né, de desenho, foi no sentido de, tipo, de cura, tipo... Eu tava passando também por algumas coisas, né? E eu acho que acabar me libertando de algumas inseguranças, alguns medos. E a arte também transmite seus sentimentos, né? E o meu objetivo principal seria mostrar a glória de Deus através da arte. Então, tipo, falar do amor de Deus através da arte. Então, eu tenho o objetivo de focar mais na arte para levar o amor de Cristo para as pessoas. Então, eu acredito que a arte liberta. A arte, quem vive de arte tem dons e talentos, né? Tem pessoas que nasceram com um dom de desenhar e tem pessoas que têm um talento. E são aquelas pessoas que se dedicam, procurar aprender. Eu acho que quem quer aprender a desenhar, a viver de arte,
É só tirar seu tempo. Hoje em dia, tudo no YouTube você encontra tutorial como desenhar. Se você quiser se aprofundar em fazer um curso, tem vários cursos específicos, né? Tem vários tipos de arte que a pessoa pode querer. Pode também ser tipo um hobby também. Além de hobby, se ela quiser aprofundar, mas só que ela tem os desafios, né? De viver de arte. Mas é só a cada dia eu tiro por mim. Tipo, cada vez, desde quando eu comecei até agora, cada vez que eu vou desenhando, a gente vai se aperfeiçoando. Então, se a pessoa quiser viver de arte, é só se aperfeiçoar. Ir se dedicando, trabalhando. Os desafios para mim, principalmente, é precificar a arte. Se a gente coloca um valor abaixo do mercado, a gente está desvalorizando a nossa arte, né? Só que se a gente já coloca o valor que está no mercado, as pessoas acham que está muito caro. Então, tipo, tem pessoas que falam assim, eu não quero precificar a sua arte, mas só que se você dá um valor que você considera que é o adequado, né? Porque você teve o tempo, gastou ensino, né? Conhecimento, materiais que são caros também, né? Que quem vive de arte tem os materiais. E é isso, é a questão de valores. Que tem pessoas que também não valorizam a arte por conta disso, que acham que é muito caro, então acha que, tipo, não vale a pena gastar pela arte. Tem uma tabela, tipo, você faz um portfólio e mostra o que é que você com que você trabalha, né? Vários tipos, porque eu mesma eu não tenho um tipo específico de arte, eu gosto de várias coisas. Então, você criando um portfólio, você acaba precificando o seu portfólio. Aí você vê se você gastou muito tempo naquela arte. Então, se você gasta mais tempo, então, com certeza, a sua arte vai ser mais cara, né? Mas se você acha que você consegue colocar um tempo que você achou justo, pode permanecer aquele valor que você tinha colocado anteriormente. Ó, eu deveria ter. Tem eu não sei se é um aplicativo, é um programa que chama Behance. Eu deveria estar postando lá, que lá é onde alcança mais os artistas, né? Pessoas para serem contratadas. O meu Instagram, ele tá um pouquinho parado. Mas eu comecei fazendo arte de pessoas. É porque eu também não tenho um nome específico para isso, mas eu comecei a desenhar meus amigos, presentear, que eu gosto de dar presente em forma de arte, né? Então, eu desenhava eles, aí eu comecei a divulgar. Só que eu comecei a arriscar esse ano em pintura, sem ser, porque ali é uma arte digital. Então, eu comecei esse ano a trabalhar com tinta, fazer algumas coisas mais construídas. Então, eu estou me aventurando em vários tipos, porque eu não gosto de ficar, pelo menos eu, né? De ficar parada em um tipo de estilo de arte. Então, por enquanto, eu preciso postar mais, né, no meu Instagram, mas é isso. O ano passado, eu acabei fazendo várias artes, principalmente artes para o meu casamento, tipo, para convite, e eu não postei nenhuma, mas eu vou postar. Meu marido fica toda hora cobrando. Ele fica postando, tem que postar. Aí eu falei, tá bom, amor, vou postar. Meu vestido foi feito sob medida, e então eu encontrei como é que fala? Estilista. Um estilista. Ela é estilista design, e quando eu fui escolher os vestidos, eu já tinha em mente o que eu queria, mas só que eu fui só olhar. E ela me veio com essa proposta. Tipo, ela falou, eu pensei em fazer assim, assim. Só que tudo o que ela falou comigo era o que eu queria. Então, tipo, eu acredito que foi Deus colocando no coração dela. Então, tipo, nós duas fomos construindo. Ela perguntou se eu queria desenhar, se eu queria pintar, mas eu falei, não, melhor não, porque eu não queria me arriscar a fazer uma coisa, porque eu nunca pintei em tecido, né? Então, eu deixei ela livre, ela ia falando comigo e a gente foi encaixando os gostos. Mostrar por meio da escritura. Tipo, quando eu leio a Bíblia, às vezes algum versículo, alguma mensagem diz muito ao meu coração, e Deus mesmo coloca no meu coração
algumas artes. Tem artes que eu deveria compartilhar, né, com as pessoas, eu acabo desenhando mais para mim. E, tipo, a arte, como eu acredito que reflete a glória de Deus, eu acho que a pessoa vendo a arte, ela já pode sentir o que a arte está transmitindo. Tipo, se eu desenho um versículo lá, eu não preciso especificar qual versículo eu desenhei, claro, né? Tem que ficar claro o que eu quero transmitir para as pessoas. No começo eu desenhava no papel, fazia um esbocinho e meu irmão, ele tinha comprado uma mesa digitalizadora. Ele falou que era para ele, mas eu sabia que era para mim. Aí eu perguntei para ele se eu poderia ficar, porque usando a mesa digitalizadora, eu poderia usar o programa que eu queria usar, que era o Adobe. E lá eu fui aprendendo a usar mais ainda. Então aí eu acabei começando a desenhar por forma digital. Eu gosto de... Eu falo que minha linguagem de amor é dar presente. Então, eu gosto de presentear amigos ou pessoas que eu amo por meio de desenho, né? Eu gosto de desenhá-las e presentear. Desde pequena, eu sempre quis pintar cabelo. Minha mãe não deixava. Então, eu sempre gostei de cabelo diferente, mas minha mãe não deixava, e por respeito a ela, eu nunca pintei. Quando eu comecei a crescer, tava na modinha essas mechinhas, porque agora tá colorida, mas era só as mechinhas descoloridas. Aí eu falei, não, vou cortar meu cabelo, eu vou fazer as mechinhas. Aí eu até mostrei pra minha mãe, pra saber, né, o que ela tinha achado. Aí ela falou, não, eu amei. Eu falei, nossa, que bom, né? Aí eu me identifiquei com as mechinhas. Aí, quando eu casei, eu falei, não, quero casar com minhas mechinhas roxas. Aí eu peguei e pintei. Tá descolorindo, eu quero retocar. Tanto que eu vou comprar várias tintinhas pra ficar diferente, mudando, né, as cores. Mas eu gosto das minhas mechas. Eu acho que demonstra meu estilo, minha personalidade. É tanto que quando quem me conhece fala assim, Rô, eu não consigo te imaginar sem as mechinhas. Tipo, já me conhece por conta delas. Eu sou bem tímida com quem eu não conheço. Mas quando eu conheço a pessoa, eu fico muito extrovertida e falo demais. Então, eu sou meio termo. Desafios é o que eu tinha falado, né? A questão dos valores. Hoje em dia, você tem que postar muito o seu trabalho, tem que ficar engajando. Eu acho que é muito desafiador você ter esse engaja, tem que postar no Instagram, tem que divulgar para as pessoas conhecer o seu trabalho. Então, se você não postar, as pessoas não vai conhecer você. Então, e também a questão, tipo, da desvalorização. Hoje em dia tem muitas pessoas que conseguem viver de arte, mas é muito desafiador, porque você não tem um trabalho fixo. Você depende de ter aquela arte, tipo, aquele trabalho para você fazer. Tipo, nem todo mês você vai conseguir um trabalho de arte. Então, se você não divulgar, se você não compartilhar, então as pessoas não vão te procurar, né? Então, esse é o desafio que é algo que eu creio que a gente tem de quem vive de arte. A maioria das vezes é procurando referências. Tipo, eu trabalho procurando referências, eu uso mais o Pinterest. Às vezes eu uso o Behance, dependendo da arte. E eu acabo... É porque, pelo menos eu tô falando todo assim, pelo menos eu, é por causa que... Para cada artista é diferente. Isso. Quando eu tô mais próxima de Deus, a arte parece que ele me ilumina. Ele sabe o que eu tenho que fazer. Mas se eu afasto um pouquinho, eu acho mais um desafio, que eu acabo tendo um bloqueio criativo. O bloqueio criativo, ele acaba acontecendo e atrapalha muito quem é artista, porque a pessoa tem que estar inspirada, tem que estar... Só que você buscando referências, eu acabo buscando referências,
faz aquele cronograma de cores, do que a pessoa quer, né? Do que a pessoa que está me contratando quer. Tem aquele brief, que a pessoa, eu quero assim, quero desse jeito. Então, a gente vai acabando se adaptando ao que a pessoa quer. No meu caso, parece que é como se fosse uma luz. Aí vem a arte no meu coração e eu desenho, esboço, faço um esboço, que tipo, eu não dou a arte pronta já para a pessoa, eu faço um esbocinho e pergunto, é assim que você pensou, é assim que você quer, que eu mudo, que eu não mudo. Então, é assim que acontece, tipo, a maioria das vezes. Às vezes a pessoa sabe o que quer, mas ao mesmo tempo não sabe. Então, tipo, ela não consegue passar o que ela realmente quer. Então, eu sou muito paciente. Se a pessoa fala assim, muda isso, muda aquilo, eu vou mudar. Tem gente que cobra com a mudança, e eu acho que é o correto. Porque tem que ter aquele limite, né? Pra você também não ficar pedindo muita alteração. Uma certa quantidade, né? Isso. Então, tipo, a depender de quem me pede, eu acabo alterando algumas coisinhas. Às vezes é coisinha, tipo, mínimos detalhes. Não é a arte toda em si. Tipo, nunca aconteceu de mudar uma arte toda. Era só alguns detalhezinhos que dava pra mudar. Eu comecei a assistir vídeo na internet, né? E eu comecei a esboçar algumas coisinhas. Hoje em dia eu procuro, pelo menos, alguns cursos que eu quero fazer. Não faculdade, mas às vezes tem alguns cursos de pessoas que eu sigo, que eu gosto, que eu queria fazer. Mas a maioria das vezes é autodidata. Às vezes, pelo menos quando chega pra mim, a pessoa fala assim, qual a cor que você acha que combina? Você acha que tá combinando essa cor? Aí eu falo se tá combinando ou não. Mas, como você falou, né, tem aquela questão da psicologia das cores. Tem o contraste, né, que tem nas cores, que tem a questão de qual cor combina com qual. Mas eu aconselho, mas nunca aconteceu comigo, tipo, alguém querer colocar. Quando, na verdade, eu falo que eu fui obrigada. Meu irmão era do Ministério Multimídia e eu já acabava participando de algumas coisas. Tipo, o líder, que hoje é meu líder, né? Ele me chamava, vai ter o aniversário, não sei quem, embora. Aí teve um almoço que para arrecadar valor pra gente comprar a câmera, e eu não era do Ministério, mas foi o que eu fui ajudar. Aí eu lembro que as meninas que eram do Ministério falaram assim, não, acho que você já tá participando de tudo, então bora entrar. Nisso eu ainda fazia faculdade. Aí eu orei, conversei com ele, né, se eu podia entrar, conversei com o pastor. Então eu acredito que Deus já estava me direcionando, me mudando de área. Ele que me colocou lá no ministério. Que quando veio a pandemia, eu acho que foi a época que eu participei mais. E foi quando eu conheci uma amiga que ela fazia design na época. E eu descobri que era design por causa dela, né? E eu lembro que ela tava começando a fazer os cardzinhos do Instagram. Aí eu falei, se você quiser, eu posso te ajudar. Mas eu nunca tinha feito, mas eu me ofereci, né? E a gente foi conversando, eu conheci, né, sobre o design. E eu acho que o decorrer do tempo, eu falei, meu Deus, era aqui mesmo que eu só queria que eu, que eu estivesse. E eu fui aprendendo, porque lá, assim, como é voluntário, a gente não sabe muita coisa. Então, a gente acabou aprendendo como fazer transmissão. Fotografia, lá tem um rapaz que ele é fotógrafo profissional e ele ensinou a gente conseguiu adquirir uma câmera profissional e ele começou a ensinar. Então, tipo, eu acho que é muito mais aprendizado. Testemunho. E, tipo, quando eu comecei, não era nem arte autoral. Eu tinha feito um coraçãozinho e nesse coração eu coloquei umas flores. E nisso, meu irmão acabou fazendo, tipo, um adesivozinho. Aí eu dei pra uma amiga. Ela colocou na Bíblia dela, aí tinha uma menina que tava passando por depressão. Aí ela falou assim, a menina viu esse desenho e ela queria um, porque ela falou que quando ela viu, ela viu o amor de Cristo pela vida dela. Então, ali já foi para mim foi um testemunho muito grande. E também, minha vida é um testemunho, no sentido de artista, né? Como eu falo que quando eu tô mais próxima de Deus, Ele me ajuda nos meus bloqueios criativos, nos meus medos. Eu sou muito perfeccionista, então, tipo, às vezes eu quero do meu jeito, aí ele fala, não, faz assim, faz... E, tipo, ele me ajuda a construir o que eu tô fazendo.
Então, tipo, quando eu permaneço mais próxima dele, sou direcionada por ele, eu acredito que esse é o grande testemunho, né? Minha vida. Que eu consiga continuar transmitindo ele através da minha arte, o amor dele para as pessoas através da minha arte.